A compra de uma casa é um dos investimentos mais importantes na vida de qualquer pessoa. No entanto, para além do preço do imóvel, existem diversos impostos e encargos legais que podem impactar significativamente o custo total da transação. Compreender quais são os impostos obrigatórios, como são calculados e quando devem ser pagos é essencial para evitar surpresas desagradáveis e garantir um planeamento financeiro adequado. Neste guia atualizado para 2025, vamos explicar em detalhe todos os impostos a pagar na compra ou venda de um imóvel em Portugal, incluindo a nova tabela de IMT, Imposto do Selo, e todas as despesas adicionais que o comprador deve considerar antes de fechar o negócio. E no final do vídeo vou deixar 2 presentes especiais, um guia completo para comprar sua casa sem surpresas e uma dica importante para pagar ainda menos impostos. Então, assista até o fim. Agora vamos com os impostos. O mais oneroso é o Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, IMT. O Imposto Municipal sobre Transmissões, IMT, é um imposto pago na transferência da propriedade de um imóvel. Em Portugal, o IMT é pago pelo comprador. O valor do IMT a ser pago é baseado no valor do imóvel e no tipo de imóvel. O cálculo do IMT é baseado no maior valor entre o valor patrimonial tributário, VPT, do imóvel, determinado pelas finanças, ou o valor da escritura, preço de compra da casa. Para imóveis residenciais destinados exclusivamente à habitação própria e permanente, a taxa do IMT é progressiva, iniciando-se em 0% para imóveis com valor inferior a 104.261 euros e aumentando para 7,5% para imóveis com valor superior a 1.128.287 euros. Se está a comprar uma casa de férias, terá de pagar mais 1% dos primeiros 104.261 euros. Para imóveis comerciais e terrenos para construção, a taxa do IMT é fixa em 6,5%. Se o imóvel estiver localizado em área rural, o IMT é de 5%. Imposto do Selo? O Imposto do Selo é um imposto pago sobre certos documentos legais, incluindo contratos de compra de imóveis. Em Portugal, é pago pelo comprador. O valor do Imposto do Selo a ser pago é baseado no valor do imóvel e no tipo de documento. Para contratos de compra de imóveis, a taxa do Imposto do Selo é de 0,8%. Isenção de IMT e Imposto de Selo para jovens até 35 anos. A nova lei de 2025 estabelece que jovens até 35 anos que comprem casa para habitação própria e permanente ficam isentos do pagamento de IMT, desde que o valor do imóvel não ultrapasse os 316.772 €. Esta medida visa incentivar a aquisição de habitação por parte dos mais jovens e facilitar o acesso à compra de casa. Imposto Municipal sobre Imóveis, IMI. O Imposto Municipal sobre Imóveis, IMI, é um imposto pago anualmente sobre o valor dos imóveis. Em Portugal, o IMI é pago pelo proprietário do imóvel. O valor do IMI a ser pago é baseado no valor do imóvel e na localização do imóvel. As taxas do IMI para imóveis residenciais variam de 0,3% a 0,8%. As taxas do IMI para imóveis comerciais variam de 0,4% a 1,5%. Imposto Municipal sobre Imóveis Adicional, AIMI. O Imposto Municipal sobre Imóveis Adicional, AIMI, foi introduzido em 2017 e aplica-se a proprietários de imóveis com um valor superior a 600.000 €. As taxas são fixas, independentemente do estatuto de residência. As taxas de AIMI são diferentes para particulares e para empresas. E, entre os particulares, os limites relativos ao valor tributável podem duplicar se estes optarem pela tributação conjunta. Esta opção tem vantagens. Para já, tenha em atenção as taxas em vigor para pessoas singulares, mais de 600.000 e até 1 milhão de euros, 0,7%, mais de 1 milhão e até 2 milhões, 1%, superior a 2 milhões de euros, 1,5%, heranças indivisas, 0,7%, pessoas singulares que optem pela tributação conjunta.
entre 1,2 milhões de euros e 2 milhões de euros, 0,7%. Mais de 2 milhões e até 4 milhões de euros, 1%. Mais de 4 milhões de euros, 1,5%. Imposto sobre as mais-valias imobiliárias é um imposto pago pelo vendedor sobre o lucro obtido na venda de um imóvel. Só se aplica aos ganhos obtidos em imóveis e investimentos. Portanto, bens pessoais não são tributáveis e as heranças só estão sujeitas a um tipo limitado de imposto do selo. O Estado irá tributar sobre 50% das mais-valias obtidas na transação, cuja liquidação será feita em sede de IRS. Assim, se por hipótese obteve 20 mil euros de mais-valias, a tributação será então sobre 10 mil euros. Para calcular as mais-valias, importa saber de antemão que é possível deduzir despesas, gastos com obras, comissão da imobiliária, custos com o certificado energético, despesas com registros e escritura da venda, assim como beneficiar de isenções, caso seja aplicável. Todos os ganhos imobiliários são adicionados aos seus outros rendimentos do ano. Em seguida, a tributação será aplicada. De acordo com as taxas da escala de imposto sobre o rendimento, pode variar de 14,5% a 48%. Como referimos, a mais-valia é o lucro que irá obter com a venda da sua casa. Se este valor for negativo, isto é, se o imóvel for vendido por um valor inferior ao que foi comprado, então está perante uma situação de menos-valia, que também terá de declarar em sede de IRS. Importa ainda saber que pode estar isento do apuramento de mais-valias, nomeadamente nos seguintes casos. Se o imóvel que vai vender for anterior a 1 de janeiro de 1989, visto que só a partir desta data é que entrou em vigor a tributação das mais-valias. Se reinvestir o dinheiro do imóvel vendido, que era sua habitação própria e permanente, numa nova habitação própria e permanente, sendo que o prazo para o fazer é de 36 meses. Isenção de IRS sobre as mais-valias. Quando é que acontece? São aplicadas isenções de IRS sobre as mais-valias em algumas situações específicas. Por exemplo, não precisam de pagar IRS os proprietários que compraram um imóvel antes de 1º de janeiro de 1989, ano de entrada em vigor do IRS. O mesmo também acontece com a venda de terrenos de construção adquiridos antes de 9 de junho de 1965. Além disso, reinvestimento em habitação própria e permanente, isenção de mais-valias. Para beneficiar da isenção de imposto sobre as mais-valias obtidas com a venda de uma habitação própria e permanente, é necessário reinvestir o valor total da venda, deduzindo a amortização de eventuais empréstimos, em outra habitação própria e permanente ou em um terreno para construção desse fim. O reinvestimento deve ocorrer nos 36 meses seguintes à venda e o imóvel vendido deve ter sido habitação própria e permanente nos 24 meses anteriores. Venda de segunda habitação para amortizar crédito habitação, HPP. Caso o valor da venda seja superior ao capital em dívida do crédito habitação, só o valor remanescente é que fica sujeito à tributação de acordo com o código do IRS. Reformados ou pessoas com mais de 65 anos que vendam sua habitação própria e permanente podem ficar isentos do pagamento de imposto sobre as mais-valias imobiliárias. No entanto, é obrigatório reinvestir o valor da venda em produtos de previdência. Além dos impostos mencionados acima, existem alguns outros impostos ou taxas que os compradores podem precisar pagar ao adquirir propriedades em Portugal. Estes incluem: imposto de registro. Este imposto é pago no registro do imóvel no registro predial. O valor do imposto de registro a ser pago é baseado no valor do imóvel. Taxas notariais. Estas taxas são pagas ao notário que é responsável pela elaboração da escritura de compra de imóveis. O valor das taxas notariais a serem pagas varia dependendo do valor do imóvel. Taxas jurídicas. Estas taxas são pagas ao advogado que é responsável por aconselhar o comprador sobre os aspectos legais da compra do imóvel. O valor das taxas jurídicas a serem pagas varia dependendo da complexidade da transação. No entanto, poderá economizar uma grande parte do custo do advogado se comprar através de uma boa agência imobiliária como a Remax,
que prepare toda a documentação para a compra e o assista até o dia da escritura. Está a pensar em comprar ou vender um imóvel em Cascais ou Lisboa? Fale com o especialista imobiliário da Remax Cidadela hoje mesmo para obter orientação personalizada e aconselhamento gratuito. Remax Cidadela, mais do que imóveis, realizamos sonhos desde 2004. Ao comprar conosco, revelaremos um truque legal que poucos sabem para pagar menos impostos ao comprar casa. Baixe na descrição do vídeo o e-book para comprar casa em Portugal, com todos os passos para uma compra segura. Já fizemos mais de 4.500 famílias felizes com a compra ou a venda da casa dos seus sonhos.